Olá! Nesta unidade, vamos abordar o uso da voz passiva. A escolha por dizer algo como alguém roubou minha bicicleta ou minha bicicleta foi roubada é um exemplo do que queremos enfatizar em nossa fala. Se não soubermos quem roubou, enfatizamos a ação, minha bicicleta foi roubada. Mas, se soubermos quem a roubou, certamente vamos dizer fulano roubou minha bicicleta. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Em Fundamentos, você pode observar que fala aqui da voz ativa e voz passiva. Então, a voz passiva é usada quando não é importante dizer quem fez a ação. Ou seja, a ação, o que foi feito na voz passiva é mais importante do que realmente quem fez. Então, usamos a voz passiva quando não sabemos quem fez a ação, ou não é importante mencionar quem fez a ação, ou a pessoa que fez a ação é óbvia demais. Veja esse exemplo. The first Matarazzo factory was built in 1887. Então aqui, olha, a primeira fábrica Matarazzo foi construída em 1887. Então nós temos aqui um verbo to be e aqui o particípio passado do verbo principal. Então, a primeira fábrica Matarazzo foi construída. Observe que essa oração está na voz passiva. Vamos olhá-la com mais detalhe, olha. Então, aqui, voz passiva. The first Matarazzo factory was built in 1887. Então, the first Matarazzo factory é o sujeito da voz passiva. Esse verbo to be, ele vai estar no mesmo tempo verbal do verbo principal na ativa. E quem é o verbo principal da ativa? É esse que aparece o particípio passado dele aqui, ó, tá? Então vejam bem, se eu tenho aqui o particípio passado built, significa que esse verbo lá na ativa é o verbo build, construir. Em que tempo ele vai estar? Que tempo está o verbo to be aqui? No passado. Ah, então ele vai estar no passado na voz ativa. Vejam só. Quem então é o sujeito da ativa? Alguém, né? Porque aqui ou eles ou alguém. Observe que aqui eu não tenho a primeira fábrica da Matarazzo, foi construída em 87. Eu não cito nessa oração passiva quem a construiu, ou seja, by someone, foi construída por alguém, ou por eles, ou enfim. Não é importante quem construiu. A ação aqui é importante dela ter sido construída, ok? Então, alguém, verbo build, no mesmo tempo, se aqui o to be está no passado, então alguém construiu o quê? Então, quem é o objeto aqui da ativa? Construiu a primeira fábrica Matarazzo. Então, olhe bem a diferença da passiva para a ativa, olha. Aqui na ativa, alguém construiu, alguém aqui poderia ser eles construíram, enfim. Não é importante esse sujeito. Então, alguém construiu a primeira fábrica da Matarazzo. Voz passiva, a primeira fábrica da Matarazzo. Como o verbo aqui está no passado, aqui sempre vai ser um verbo to be, hein? Sempre. Como esse está no passado, aqui o verbo to be acompanha, ele vem no passado. Então, a primeira fábrica da Matarazzo foi, e aqui sempre um particípio passado do verbo principal. Foi construída. Particípio passado é aquela terceira carreirinha. Então, eu tenho lá o verbo to build, que é construir. O passado, built. Por coincidência aqui, o particípio passado também é built. Ok? Bem, mas às vezes, mesmo estando na passiva, nós queremos dizer quem fez a ação, como aqui, ó, a Indústrias Matarazzo, que aqui a gente vai chamar de IRFM, foi fundada em 1890 por Francisco Matarazzo e seus irmãos. Aqui eu tenho o agente da passiva. Então eu tenho quem fez a ação, ok? Então vamos pegar essa oração, dar uma olhada. Então eu tenho que a empresa Indústrias Matarazzo foi fundada. Então, aqui sempre o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. Isso aqui tem
que está na estrutura, esse verbo to be está na estrutura da voz passiva. Então, essa empresa Indústrias Matarazzo foi fundada em 1890 by Francisco Matarazzo and his brothers, por Francisco Matarazzo e seus irmãos. Então, aqui eu tenho o sujeito da passiva, né, o verbo to be, no mesmo tempo da ativa, o particípio passado do verbo principal, e o agente da passiva, que vai ser lá o sujeito da voz ativa. Então, só para a gente ver como é que fica, ou como é que ficaria, então, na voz ativa. Então, eu tenho aqui. Quem vai ser o sujeito da voz ativa mesmo? Ah, vai ser... Olha, o sujeito da voz ativa é o agente da passiva. Então, essa empresa foi fundada por Francisco Matarazzo e seus irmãos. Francisco Matarazzo e seus irmãos fundaram a empresa Indústrias Matarazzo em 1890. Então, essa estrutura que dá para vocês verem bem a estrutura da voz passiva e a voz ativa, a diferença das duas. Então, a voz passiva, ela é formada aqui pelo verbo to be. Nesse texto está no presente, passado ou nas formas perfeitas. Não, é em qualquer tempo verbal, desde que acompanhe o mesmo tempo do verbo nativo, tá? Seguido do particípio passado dos verbos. Então, isso aqui, to be mais particípio passado, fazem parte da estrutura da voz passiva. E lembrando que o to be no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Muito bem. Aqui tem mais alguns exemplos. Então, Brasil, por exemplo, é considerado the economic locomotive of Latin America. Então, o Brasil é considerado. Então, vejam bem, ó. Na ativa seria eles consideram o Brasil o quê? A locomotiva econômica da América Latina. Vamos passar isso para a passiva? O Brasil é considerado. Então, vocês vão encontrar muitas orações e muitos textos já na voz passiva, como é o caso aqui, ó. O Corinthians foi fundado, aqui inclusive ele coloca o agente, ó, por residentes do Bom Retiro. A fábrica da Goodyear em São Paulo, ó, was built, foi construída em 39. O café was brought, foi trazido para o Brasil aqui o agente da passiva, por um homem chamado Francisco de Melo Palheta. A minha restituição do imposto de renda foi depositada em minha conta. O Banco Central, ele é administrado, is run by a Board of Directors. Então, veja que é muito comum o uso de voz passiva em textos, ok? Então, aqui só para enfatizar que é o verbo to be, né? A estrutura tem que ter o verbo to be, mais o particípio passado. Então, Brasil é verbo to be, considerado. Corinthians foi to be no passado. Fundado, particípio passado de fundar. Fábrica da Goodyear foi construída, verbo to be no passado, mais particípio passado do verbo construir, né? O café foi trazido, verbo to be no passado, mais particípio passado de trazer. Minha restituição foi depositada, to be, mais particípio passado, depositar. O Banco Central é administrado, verbo to be, mais particípio passado do verbo principal. Esse assunto, na verdade, nós já vimos na unidade 17 da disciplina Inglês 3. Então, eu sugiro que você assista novamente a videoaula da unidade 17, Inglês 3, onde tem mais detalhado essa questão da voz passiva. De qualquer forma, vamos relembrar um pouco, retomando um pouquinho daquela aula, daquela unidade. Então, eu tenho aqui na voz ativa a Laura, que é o sujeito, verbo, escreve os relatórios. Bem, a Laura escreve os relatórios, está na voz ativa. Então, como é que é feito? É como se a gente abrisse um buraquinho aqui, ó, enfiássemos a mão, vamos pegar lá o sujeito e vamos virar no avesso essa oração. Se a gente vira essa oração no avesso, veja bem, eu tenho o sujeito, o verbo, mais o objeto. Virei essa oração no avesso.
Então, quem vai ser para mim, na voz passiva, o sujeito dessa voz passiva? Veja bem. Então, se eu virei ela ao contrário, olha, o sujeito da voz passiva vai ser o objeto da ativa. Então, a Laura escreve relatórios. Os relatórios, verbo to be. Em que tempo verbal? No mesmo tempo do verbo da ativa. Se a Laura escreve os relatórios, esses relatórios são escritos. Então, o verbo to be aqui no presente. Are. Escritos, particípio passado do verbo escrever, do verbo principal. Por quem? Pela Laura, que é o agente aqui da passiva. Então, aqui dá para a gente observar bem, não é? Laura escreve os relatórios. Voz passiva. Os relatórios são participio passado de escrever, escritos por quem? Pela Laura. Então, volto a enfatizar aqui o verbo to be, na estrutura da passiva, mais particípio passado do verbo. Muito bem. Se ao invés de escrever, eu tivesse verbo, por exemplo, no passado. A Laura wrote, a Laura escreveu os relatórios. Os relatórios, então, foram escritos. O que é que eu tenho agora? Eu tenho o verbo to be no passado, porque se aqui está no passado o verbo escrever, o to be vem no passado aqui. Aqui continua igual, hein? Então, os relatórios foram escritos. Bem, se ao invés de Laura, o sujeito for um pronome pessoal, for she, o que acontece? Então, eu tenho aqui, she é um pronome pessoal do caso reto. Ela escreveu os relatórios. Os relatórios foram escritos por ela. Só que esse ela agora é o pronome oblíquo, é her. Lembra dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo? Vamos pegar um exemplo com a primeira pessoa, com eu, fica mais fácil da gente lembrar disso aqui. Então, por exemplo, eu escrevi os relatórios. Então, quando eu digo na voz ativa, eu escrevi os relatórios. Os relatórios foram escritos por mim e não por eu. Então, você substitui o pronome reto, eu, que estava na ativa, por mim, que é o pronome oblíquo, na passiva. Ok? Então, the reports, eu escrevi, vai ser substituído por me, pronome oblíquo. E se o sujeito não tiver importância, for alguém, enfim, eles, você não tem importância o sujeito. Então, alguém escreveu os relatórios. O que é importante aqui, eu quero enfatizar a ação. Então, os relatórios foram escritos, eu posso simplesmente tirar o agente da passiva. Então, a passiva de someone wrote the reports were written. Os relatórios foram escritos. Um outro exemplo, alguém stole my laptop, alguém roubou o meu laptop. O que é importante aqui? A ação, o que aconteceu, o fato do meu laptop ter sido roubado. Então, a voz passiva, esse someone não é necessário, o meu laptop foi roubado. Lembraram? Então, isso aqui tudo está lá na unidade 17 da disciplina Inglês 3. Aí, continuando no seu livro, ele traz alguns textos, com muitos exemplos de voz passiva nos textos. Esse, inclusive, na pergunta, how is ethanol made? Como que o etanol é feito? A própria pergunta está na voz passiva. Na ativa seria como eles fazem o etanol. Aqui não, como o etanol é feito. Então, você tem aqui o verbo to be, mais o particípio aqui, é feito. Então, veja quantos exemplos aqui, O etanol pode ser feito de qualquer planta, assim, assim, assim. Então, eles podem fazer o etanol, seria na ativa. Na passiva, pode ser feito. Verbo to be, mais particípio passado. O etanol is produced. É, verbo to be, produzido, não é? Aqui, pode ser convertido, é dissolvido, é convertido, é purificado. Tudo são moídos. Tudo aqui na voz passiva. Então, você tem o to be mais o particípio passado do verbo principal, na estrutura da voz passiva. Mais alguns exemplos. Aqui ele traz um exemplo falando do Sesc Pompeia e da arquiteta Lina Bombardi.
Também alguns, vamos ver um exemplo aqui, ó, dentro do texto, ó. O seu projeto arquitetônico was designed, foi desenhado, e aqui você tem a agenda passiva, por Lina Bombardi. Então, o projeto arquitetônico do Sesc Pompeia, aqui o projeto, foi desenhado. Então você tem aqui mais um exemplo de voz passiva. Aqui é um outro exemplo de voz passiva, mas esse tipo de passiva nós não vimos ainda. Vamos ver um pouquinho mais para frente, não vamos entrar em detalhes agora. Mais exemplos, aqui um texto sobre o MASP. Então você tem aqui o MASP, né? Já a arquitetura foi desenhada por Lina Bombardi. Você tem que o corpo principal aqui do MASP is supported. Então, ele é sustentado por duas vigas laterais, né? Voz passiva. Então, é como se tivéssemos aqui, se fosse nativo, ó, two lateral beams, duas vigas laterais. Aqui, ó, se é sustentado, então sustentam, né? O verbo vai estar no presente. Support o quê? The main body, etc, etc. Então, duas vigas laterais suportam o corpo principal do MASP. Aqui na passiva, o main body, o corpo principal, é sustentado por duas vigas laterais. Então, observem, olha, mais exemplos aqui, como a voz passiva ela é recorrente, como ela aparece realmente nos textos. Olha, Casa de Olodum aqui, um outro texto, né? Was redesigned. Aqui está um errinho de... Aqui é redesigned. Redesenhada, né? Por Lina Bombardi. Aqui foi inaugurado, foi desenhado, enfim, mais exemplos contendo a voz passiva. E por fim ele traz exemplos de voz passiva com o tempo verbal present perfect ou past perfect. Muito bem. Vamos lembrar um pouquinho, né? Essa voz passiva com present perfect. Então eu tenho aqui, a Laura has written the reports. A voz passiva disso fica, the reports has been written. Então, na verdade, o que eu tenho? A Laura, aqui eu tenho o verbo principal, que é o verbo escrever, no present perfect. Para a gente compreender melhor, vamos traduzir só ao pé da letra. A Laura tem escrito os relatórios. Isso na passiva, olha, os relatórios têm sido escritos por Laura. Então veja que se eu tenho o verbo to write no presente perfeito, qual que é a formulinha lá do presente perfeito? É o verbo to have, ou has, né? Mais o particípio passado do verbo principal. Se eu tenho que ter o verbo to be no mesmo tempo do verbo write, então eu tenho o verbo have mais particípio passado to be, terceira carreirinha do to be, que é been. Então, Laura tem escrito relatórios. Os relatórios têm sido escritos por Laura. Essa oração lógica, ela também pode dar a ideia de algo que aconteceu no passado usando o present perfect. Então, a Laura escreveu os relatórios foram escritos por Laura. Passado perfeito seria a mesma coisa, olha. Então, eu tenho aqui, a Laura tinha escrito os relatórios. Os relatórios tinham sido escritos por Laura. Agora, um exemplo com o verbo modal aqui, né? Então, você tem o modal must. A Laura deve escrever os relatórios. Os relatórios devem ser escritos. Então, eu tenho must mais write. Se eu tenho must mais write aqui, eu vou ter must mais be aqui. Então, Laura deve escrever, os relatórios devem ser escritos por Laura. Notem que esse particípio passado aqui não muda, né? Tudo bem?
E agora vamos ver, por fim, um exemplo do modal junto com o present perfect. A Laura must have written the reports. A Laura deve ter escrito os relatórios. Os relatórios devem ter sido escritos por Laura. Então, eu tenho aqui na estrutura do verbo write, must have, particípio passado de write. Aqui eu vou ter na estrutura de be, must have mais particípio passado do be, que é been. Então, Laura deve ter escrito, os relatórios devem ter sido escritos por Laura. Que é exatamente esse primeiro exemplo aqui, olha. Aquela empresa deve ter sido vendida. Então, ela não está mais na lista de clientes. Portanto, ela deve ter sido vendida. Isso aqui na voz ativa seria que eles ou alguém deve ter vendido aquela empresa. Então, observe, olha. Aquela empresa must have been sold, deve ter sido vendida. Por quê? Porque eles devem ter vendido. Então, se eu tenho na ativa deve ter vendido, deve ter sido vendida. Ok? E aqui mais alguns exemplos, né? Bilhões de dólares, have been spent, tem sido gastos. Rio de Janeiro, has been chosen, foi escolhido. Pouca atenção, has been paid, tem sido dada. A violência no Brasil. Então, vejam que é muito, muito comum mesmo o uso de voz passiva nos textos. Por hoje é só. Até a próxima.